vamos fazer contato com o médico pneumologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor da Faculdade de Medicina também, o Biratã de Paula Santos. Bom dia, Biratã. Bom dia. Biratã, nós tivemos aí os números divulgados ontem pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, também aí os números, os dados do Ministério da Saúde, mostrando que foram 631 óbitos decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo que um total de 1.864.681 casos confirmados, com 72.100 mortes por conta da Covid-19. Como que você vê o atual cenário da pandemia aqui no Brasil, Biratã? Vejo ainda com preocupação. Primeiro que esse dado de ontem, a média dos últimos dias tem chegado perto dos 800 a 1.000 casos. Às vezes ultrapassa, às vezes fim de semana, alguns dias, por problema de registro, o número de casos diários é menor e o número de óbitos também. Você pega, então, e há uma variação muito grande quando você trabalha com dados gerais, que há uma variação entre os estados em crescimento, estados estacionados, e dentro dos estados, regiões, pega o caso do Amazonas, o estado de São Paulo, com aumento de casos e de óbitos e outros não. Os especialistas, os epidemiologistas, têm recomendado que deveríamos ter mais cautela para a abertura, para você relaxar, digamos assim, o isolamento, e que esse relaxamento deve ser muito acompanhado e precedido, depois acompanhado durante, de uma testagem de todos os casos suspeitos, e cada caso diagnosticado, pelo menos 5 contatos deles sejam realizado teste de PCR e eventualmente complementado com testes sorológicos. Porque depois, quando você relaxa o isolamento, para você retomar essa medida, começa a ter por parte da população uma maior dificuldade, maior cansaço. E diversas atividades produtivas que chamam de volta parte dos trabalhadores, ficam 1, 2, 3 semanas, depois tem que fazer um novo isolamento. Isso é um complicador. Então, essa pressão da economia, a experiência mundial na crise de 29, guerras, etc., é que se você faz uma coisa mais contínua, você recupera depois a economia num ritmo mais sustentável e maior. Então, essas medidas têm ido, por enquanto, na contramão do que nós sabemos, né? Do que os epidemiologistas, os estudiosos das curvas. Se você uma matéria recente na imprensa, acho que na Folha de São Paulo, no sábado, mostrando estado a estado as curvas de crescimento de óbitos e de casos, né? Então, você nota, mesmo no caso de São Paulo, nós estamos num platô, aparentemente com algum declínio, mas num nível elevado. Nós não estamos falando de um platô baixo. Nós temos 390 mil casos no estado de São Paulo acumulado, mais cerca de 18 mil óbitos, e tem aí 300 a 500 óbitos por dia. Então, e 8 mil casos novos por dia, variando entre as regiões. Então, há uma outra preocupação, é que todo mundo, se você notar no caso de São Paulo, os hospitais privados, eu não sei a razão ainda, estão todos com UTIs lotadas. Sírio, Einstein, Hospital do Coração, neste momento, estou dizendo, nesse final de semana que nós passamos agora. Será que são casos da cidade? Novamente a classe média ou alta se reinfectando, pessoas drenadas do interior para cá em busca de tratamento nesse serviço. Essas análises são muito importantes para você definir estratégias de isolamento e de tratamento. E quando você fala, né, Biratã, dessa questão do distanciamento social, a gente lembra que muita gente, né, está cumprindo o isolamento à risca. Quem
tem condição econômica e quem, enfim, tem outros tipos de condições para fazer esse isolamento. Boa parte da população simplesmente não consegue porque não tem aí a garantia de sobrevivência mesmo por parte de iniciativas do poder público, e tem aqueles que não acreditam. Mas para quem está levando a sério o distanciamento e pode fazê-lo, o tempo de confinamento já é maior, por exemplo, do que foi em Wuhan, na China, né? Que foram 76 dias, mas foram 76 dias de lockdown. Então, como você diz, esse vai e vem é muito pior do que se tivéssemos feito um lockdown lá no início, com uma coordenação nacional, aproveitando justamente as experiências dos outros países. Sim, não há dúvida. De qualquer maneira, nós, pegando a situação atual, nós precisamos primeiro manter uma pressão para que o governo federal libere todos os recursos para os estados e municípios, para que a ação capilar do SUS possa, através da programação da família, das unidades básicas de saúde, possa identificar rapidamente os novos casos e, a partir de cada caso identificado, ver os seus contactantes, que é a melhor maneira de conseguirmos controlar no estágio atual e evitar reabertura precoces de atividades quando a curva, o número de casos e de óbitos ainda está num platô elevado, ainda que tenha uma tendência de redução em alguns locais, como na capital, nota-se que o platô de casos e de óbitos ainda é elevado. Então, isso exige uma cautela para que tenhamos uma reabertura sustentada na economia e que melhor garantia para as pessoas. Uma outra questão é que você vê que tem um número de contaminantes e de óbitos em frigoríficos do sul, por exemplo, da região centro-oeste, e os trabalhadores de transporte. Esses locais precisam ter uma adequação melhor, porque são atividades essenciais, a produção de comida e o transporte das pessoas. Então, é uma atividade que você não vai poder parar, digamos assim, mas eles precisam ter uma adequação. Se dentro de um frigorífico os trabalhadores estão sendo contaminados, significa que a ventilação e os procedimentos de higiene, que também podem contaminar carne, não estão sendo adequados. Além do trabalhador, que é essencial, que precisa de medidas mais rigorosas, também os produtos desses locais não estão sendo feitos com o rigor sanitário necessário. Precisa de uma ação também nesse sentido para preservar a população. Agora, muita gente, né, inclusive autoridades, infelizmente, acabam minimizando não só as possibilidades de contágio da Covid-19, mas a doença em si. E você teve o diagnóstico de Covid-19 no início de maio, né, Biratã? Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, como que foi e por que as pessoas precisam aí ter muito cuidado em relação à possibilidade de se contagiar com coronavírus. Sim, o menosprezo é uma combinação de ignorância por parte de autoridades, que é uma coisa que está muito presente atualmente na direção nacional do comando do país. Na verdade, na falta de comando, veio a situação no Ministério da Saúde, o presidente funcionando como um garoto cloroquina de propaganda, uma situação vexatória, além de deseducativa, que estimula o uso de medicamentos sem evidências. E quando você usa medicamentos desnecessariamente, você só tem os efeitos colaterais e não tem os efeitos desejados, porque todo medicamento tem algum efeito colateral, inclusive a cloroquina. Até, portanto, não deveria... E assim como outros, a ivermectina, esse festival de bobagens que assola o país, infelizmente, parte importante até da categoria médica. Eu tive sintomas de Covid percebidos dia 1º de maio. Não de março. Dia 10 eu fui internado e fiquei até o dia 2 de junho. Fiquei por cerca de 25 dias, 24, 25 dias internado aqui no Hospital das Clínicas, sendo 16 dias em UTI. Com intubação, etc. E felizmente coloquei um pé do outro lado e consegui voltar, digamos assim, graças à atuação qualificada da equipe de intensivistas e toda a equipe de enfermagem, o serviço, enfim, de terapia intensiva, e conseguiu com tratamento possível, porque não há um tratamento que mata o vírus, o tratamento ele reduz as manifestações, a agressão que o vírus provoca no corpo,
essencialmente um processo inflamatório, inunda o nosso corpo de substâncias agressivas que fazem mal, com a pretensão de se defender do vírus, na verdade acaba agredindo o corpo. Então, felizmente, a minha experiência, eu felizmente perdi um pouco a memória, que foi bom para mim, do período mais duro da UTI, de falta de ar, da intubação, isso eu não me lembro, apaguei provavelmente para os medicamentos usados, mas uma coisa que eu chamo a atenção é que eu saí, depois de 25 dias internado, perdi 14 quilos, muito fraco. Eu tive que fazer, eu não tinha condição de tomar banho sozinho, de me enxugar sozinho, por exemplo. Levantava da cama, tinha falta de ar, cansaço. E eu imagino que eu sou médico, trabalho no Instituto do Coração, contratei serviço de fisioterapia, peguei uma orientação no serviço de nutrição do INCOR, comprei suplementos proteicos para conseguir recuperar minha massa muscular, que eu perdi 14 quilos em 25 dias. Você imagina a população pobre que fica numa condição semelhante a mim e volta para sua casa, numa casa onde ela não tenha recursos, às vezes ela está desempregada, ou não tem recursos para gastar R$600 por mês com suplemento proteico, ou para contratar uma fisioterapia. Por isso, toda a alta hospitalar do SUS deve ser informada, o PSF da região onde a pessoa mora, olha, estou dando alta para a pessoa tal, nesta condição, ele precisa de suplemento alimentar e de exercícios para melhor recuperar a sua função. Isso tem que ser feito em tempo real. Eu vi pela minha experiência, eu estou hoje há 40 dias de alta e ainda tenho cansaço ao subir 2 lances de escada ou uma rua meio íngreme. As pessoas mais pobres, com menores condições, precisam desse apoio. Por vezes, elas deveriam ficar nesses hospitais de campanha 10, 15, 20 dias ainda, numa fase de pós-hospitalar, em recuperação nutricional e também uma orientação de exercícios físicos para recuperar força muscular, massa muscular, que é perdida durante as internações prolongadas. Eu já tenho recomendado isso, espero que as prefeituras, a Secretaria Municipal de Saúde, olhem para as pessoas do SUS, pobres, que têm alta depois de internação, que elas precisam, senão elas podem ficar com sequelas pulmonares, neurológicas, musculares, ou demorarem muito tempo para se recuperar, e elas precisam tocar a vida, precisam trabalhar, precisam viver, conviver com a sua família, e quanto mais você abrevia o retorno dela à normalidade, você contribui para a saúde dela e a qualidade de vida dela e da sua família já sofrida nessa situação que nós estamos vivendo. Importante que as autoridades estejam atentas a essa questão. O Biratã, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, um abraço a você e a todos os ouvintes. Abraço. Conversamos aqui com o médico pneumologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Biratã de Paula Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.